Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Projeto Missão Atos, novamente chegando até você. Hoje nós vamos fechar o livro do profeta Malaquias no seu capítulo 4. Nós já falamos sobre casamento, fidelidade, já falamos aqui sobre para quem o profeta Malaquias escreve este livro. Já falamos aqui sobre a questão da obrigatoriedade dos dízimos, das agressões, do saqueamento, dos membros de igreja que já dura muitos anos aqui no Brasil e que veio dos Estados Unidos por meio de Rick Warren e muitos outros divulgadores do Evangelho da Prosperidade, do triunfalismo, do império do medo, da tirania da felicidade, do determinismo. Então hoje nós vamos fechar esse livro. Então, no capítulo 1, nós encontramos o Malaquias falando aos sacerdotes. E no capítulo 4, nós já vamos entender o Malaquias escatológico. O Malaquias falando sobre Jesus, fazendo referência, inclusive, à vinda do Messias, e está escrito assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós temos aqui um profeta Malaquias fechando toda aquela exortação aos sacerdotes que adulterava a palavra de Deus, que apostava da fé e que se faziam de desentendido, perguntando para o profeta Malaquias: a quem nós roubaremos? O que temos feito? E Malaquias está dizendo que os sacerdotes estão roubando ao Senhor, porque não fazia ele chegar os dízimos entregue fielmente pelo povo ao jornaleiro, ao estrangeiro, à viúva, ao necessitado, ao descamisado. Então, havia ali uma concentração de tudo aquilo que recebia, e que nós falamos aí nessas aulas do profeta Malaquias, que é muito comum nos dias de hoje, quando nós fazemos um comparativo de algumas lideranças e convenções, ganhando mais do que senadores da República, morando em cobertura da Barra da Tijuca, andando de helicóptero, enquanto seus membros passam necessidade e são obrigados, por um terrorismo que não é bíblico, né? De que eles têm que dar o seu tudo, dar o seu melhor. E acontece que a vida daqueles continua da mesma forma e a vida dos seus líderes e comandados cada vez melhor. Então, o que nós estamos vendo nesse livro do profeta Malaquias é que já naquele tempo já tinha uma injustiça social, uma desigualdade social, uma concentração de renda nas mãos dos sacerdotes, e essa distribuição de renda, de riqueza ou de benefícios não era feita, ou seja, a mordomia não era aplicada. Isso incomoda a Deus, que através do profeta Malaquias vai exaltar os sacerdotes. Roubará, porém, o homem a Deus? E durante muito tempo nós vimos aí líderes, pregadores chamando membros de igreja evangélica no Brasil de ladrões. Quando, na verdade, o profeta Malaquias está dizendo que Deus está exortando os sacerdotes e os chamando
de ladrões. Então, ladrão aqui, para fechar o raciocínio, dentro do livro do profeta Malaquias, não é, e não são, e nunca serão os membros. Ladrão aqui, no estrito senso da palavra, literalmente falando, são os sacerdotes. E os sacerdotes, trazendo, parafraseando biblicamente para os dias de hoje, são os presidentes, são os pastores líderes, principalmente, inclusive, de convenções. Não vamos citar nomes aqui por questões éticas, mas nós estamos só contextualizando o que acontecia naquele tempo para o tempo de hoje. O homem continua o mesmo. Mas aqui, quando a gente vem, porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então há um juízo muito duro, ou seja, esses homens serão extirpados, serão queimados como palha, seus ministérios são como palha, suas ações são como palha, ou seja, eles não deixam fruto, eles não geram fruto, tudo que eles fazem é queimado pelo próprio fogo do Espírito Santo, não é aceito por Deus, não tem resultado prático de vida. Então Deus aqui está dizendo que esses homens cometem impiedade. E mais uma vez aqui, uma exortação. Nós costumamos chamar a pessoa que não é crente, ou que nunca esteve numa igreja, ou se converteu, de ímpio. Mas aqui no primeiro versículo do capítulo 4 de Malaquias, Deus está chamando os sacerdotes de ímpios por cometer impiedade, que serão como palha. Ou seja, perecerão pelo fogo como palha. Eu não preciso nem falar aqui de inferno. Eu não preciso nem dizer aqui para onde esses homens vão. Porque aqui o Senhor dos Exércitos diz que eles vos abrasará. E que não deixará para esses líderes nem raiz e nem ramo. Então serão como palha, serão consumidos, e eles não deixarão nem raiz e nem ramo de seu ministério, de suas ações, por não cumprir a lei de Deus. Em suma, todo esse livro do profeta Malaquias se resume no seguinte: homens que se colocaram para fazer e cumprir a lei de Deus e não fizeram, e não cumpriram. E são abominação ao Senhor. E Deus está os amaldiçoando e dizendo para eles aqui no versículo 1: não lhes deixará nem raiz e nem ramo. E no versículo 2, o profeta Malaquias continua dizendo o seguinte: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, quando o profeta Malaquias aqui ele aborda o tema o sol da justiça, eu não preciso nem dizer que ele está se referindo a Jesus Cristo, o Messias. Eu não preciso dizer que o rebento nascido de uma mulher, já profetizado no livro do profeta Isaías, que lá em Gênesis 3,15 já é profetizado: entre a tua semente e a sua semente, tu lhe ferirás o calcanhar, fazendo aqui uma alegoria a Satanás, mas ele lhe pisará e esmagará a sua cabeça com os vossos pés. Então, nós temos aqui, para aqueles que temem ao Senhor, o sol da justiça. Então, ainda que o sacerdote não faça justiça, ainda que um líder de uma igreja ou de qualquer igreja evangélica protestante não faça justiça,
ainda que muitos sejam injustiçados, mesmo entregando seu dízimo, suas ofertas, dando seu tudo, ainda há um sol da justiça, que é Jesus, que fará justiça. E diz aqui, ó, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Então, preste atenção. Aqui não está se abrindo um precedente só para Satanás. É interessante esse final do livro do profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias está dizendo o seguinte: os sacerdotes, os falsos profetas, os enganadores, os não cumpridores da lei terão o mesmo destino e passarão pelo mesmo juízo provocado pela ira de Deus. Olha só, versículo 3: e pisareis os ímpios. Mas só quem não é crente? Não. Os ímpios aqui, como está dito lá em cima, no versículo 1, são os falsos líderes, os que não cumprem a lei de Deus, são os falsos profetas, são os que pregam mentira, são os que andam por aí enganando pessoas e que provoca aí cerca de 70% de desviado. São os que dizem, pare de sofrer. São os que dizem, vem buscar meu carro zero. Então, isso aqui, para nós, está dizendo o seguinte: naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que estou preparando. E nós já estamos nas últimas horas da igreja. Nós tivemos um fato essa semana, né? Ou melhor, esse mês, nessa transição de um mês para o outro, nós tivemos aí um fato muito triste, que eu não vou entrar em detalhe, sobre uma pessoa que desfere vários golpes de machado sobre pessoas indefesas, sobre pessoas que na tenra idade, ainda na infância, sem ter como se defender, sabe? Enquanto a gente vê essas coisas acontecerem, nós vamos entrar aqui no versículo 4 e vamos entender por que está escrito assim, ó: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é só um laboratório, é só um ensaio, é só um preparo. Nós já estamos vivendo, sim, o princípio das dores, dores de parto. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, ele traz um sermão profético no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ou melhor, do versículo 1 ao versículo 14, Jesus está trazendo toda uma ideia escatológica, guerras, rumor de guerras, filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora, pestes, terremotos. Vai dizer assim, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor do homem esfriaria. E quando todas essas coisas estivessem acontecendo, ainda não era o fim, mas o princípio das dores. Aí no versículo 14 ele diz assim, ó: e quanto o evangelho do reino for pregado a toda a gente, aí virá o fim. Sabe o que significa isso? Quanto menos eu trabalho para Jesus, quanto menos eu prego o evangelho, mais eu retardo a volta de Jesus. Mais eu vou ficar vivendo nesse princípio de dores, nessa agonia que o mundo está presenciando e testemunhando. É irreversível e não vai melhorar. Atrocidades, mortes, a estilo de filmes de terror, de serial killer. E a gente não consegue fazer uma associação, ou pelo menos muitos não conseguem fazer uma contextualização desses fatos narrados para o que está acontecendo hoje, para os dias que viriam. Então, os dias, que aqui Deus está dizendo, ó: e pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que estou preparando. Então, diz o Senhor, parece que a sociedade vive sendo pisada, pisoteada. As comunidades do Rio de Janeiro, o Nordeste, o Rio Grande do Norte, o que nós estamos vendo é uma devastação, é uma iniquidade, uma manifestação do maligno.
e as pessoas vivendo o princípio das dores, uma sensação de que não tem mais jeito, não tem mais volta. E quando ele fecha aqui, no versículo 6, ele diz assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está aqui, através do profeta Malaquias, se reportando a uma única instituição que ele tem devidamente a misericórdia. E traz aqui um alerta. Que tanto os pais para com os filhos e os filhos para com os pais precisam estarem convertidos, precisam estarem lavados e remidos pelo sangue de Jesus para que possa cumprir a lei do Senhor. Porque para os pais está dito, não aborreceis os vossos filhos e ensinai os vossos filhos no caminho que ele deve andar. E aos filhos, diz assim, ó, seja o primeiro mandamento com promessa, o ato de honrar seu pai e sua mãe, obedecer seu pai e sua mãe, para que se prolongue e seja bom seus dias aqui na terra. Então, o que nós estamos vendo hoje? Filhos matando os pais. Mas por uma proteção de Deus e por uma justiça de Deus, ao mesmo tempo que cresce a impiedade dos filhos, a arrogância, a soberba, a rebelião, a desobediência dos filhos para com os pais, há um juízo de Deus que está nos mostrando o seguinte, que há uma inversão natural. Em vez dos filhos enterrar os pais, são os pais que estão enterrando os filhos. E muitos desses filhos hoje não chegam mais nem a 20 anos. Quando não morrem, vão presos. Então isso, eu encerro esse vídeo, esse conteúdo, encerro o link do profeta Malaquias, anunciando que o próximo tema dos nossos conteúdos será família. E nós vamos estar falando dessa relação pai e filho. Vamos estar falando sobre alguns aspectos de como a Bíblia trata o versículo 6 e por que está escrito e ele converterá. Ou seja, futuro do pretérito. E ele converterá. Ele quem? Jesus, o próprio Pai. A primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Você percebeu o quanto a família tem sido atacada nos últimos dias? O quanto a principal, a mais sublime e valorosa instituição criada por Deus está sendo atacada? Ou seja, pais que não estão convertidos e filhos que não estão convertidos. É disso que nós vamos falar. Não se esqueça, mais uma vez, lembrando aqui dos links que nós temos aí dos livros da Amazon, lembrando do nosso site, do nosso blog, dos artigos que nós estamos disponibilizando para você. Então, valeu, até o próximo vídeo. Foi bom você estar aqui conosco até agora.